Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live de aquecimento. Vamos lá, hoje temos novidades aí então, né, galera? Hoje é a nossa primeira live de aquecimento para nossa jornada da caligrafia moderna, né? Para quem não sabe, esse é um evento que vai rolar, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer aí entre os dias 11 e 17 de novembro, pessoal, tá? Tá próxima, mês que vem aí, beleza? E a Jornada da Caligrafia Moderna, galera, é um evento onde eu vou mostrar para você o caminho que você precisa percorrer aí para transformar suas letras em peças criativas. Mesmo se você for iniciante, mesmo que se você estiver começando totalmente do zero, eu sei que esse é um caminho possível para quem tem vontade, para quem quer aprender. Então, o meu intuito aí nessa jornada é levar você a entender, a conhecer esse caminho aí, tá bom? Para se inscrever é bem fácil, galera. O link tá na bio, né? Como eu falei, é gratuita a inscrição aí. O conteúdo que a gente está preparando tá muito legal, então vale a pena. A jornada passada foi muito massa. A gente recebeu muitos comentários positivos, a galera se inspirou e isso fez com que a gente também se inspirasse, se motivasse para criar novos conteúdos aí bem legais para vocês. Então, não percam, tá bom? O meu objetivo aqui com esse aquecimento é já ir preparando vocês, né, com conteúdos assim, porque durante a jornada a gente vai ter 3 aulas e é um tempo de certa forma limitado ali para falar sobre tudo que existe, né? E então, principalmente agora que a gente está abordando esse tema novo aí da caligrafia moderna que eu vou trazer para vocês mais para frente. Então, às vezes é necessário a gente ter um pouco ali uma contextualização antes disso. É... Então, por isso que a gente faz esse aquecimento. Já são algumas lives aí que a gente já vai trazer alguns conteúdos básicos para quem é iniciante, para quem está começando. Então, esse é o nosso objetivo, tá bom? E falando, né? Bom, acabei, para quem não me conhece, acabei esquecendo aqui, pulei a minha apresentação. Se você é novo, se você não me conhece, eu sou a Kenia Pui, eu sou designer e sou apaixonada aí pelo mundo das letras. E aqui no meu perfil, nos meus conteúdos, eu tenho ajudado e no meu curso, né, eu tenho ajudado pessoas que estão começando a trilhar esse caminho, e agora a gente está tentando trazer isso realmente, levar isso para um aspecto um pouco mais profissional da coisa, onde você não vai só aprender a parte da criação das letras, mas também aonde que você aplica isso. A gente quer trazer oportunidades que a gente enxerga desse mercado, então a gente vai abordar muito esse tipo de tema. Mas como eu falei, o objetivo aqui do nosso aquecimento é realmente contextualizar e trazer algumas coisas básicas já da parte do conhecimento que a gente precisa ter. E então, uma das coisas que volta e meia eu trago aqui no meu perfil, e é uma coisa que é muito para quem é iniciante, que é a diferenciação entre lettering, caligrafia e tipografia, galera. É muito comum, né, a galera confundir, a galera não saber muito bem o que que significa, o que que é cada coisa, a galera chamar uma coisa de outra, e então um dos conteúdos mais básicos que eu gosto de trazer e abordar aqui, já para quem está nesse começo, é realmente essa diferenciação, né? Então, o que que é, né? O que que é lettering, o que que é caligrafia e o que que é tipografia? Todas elas, pessoal, são técnicas de criação com base nas letras, né? Que tem as letras como base ali para criar, né? Mas qual que é a diferença real? Alguém sabe aí qual que é a diferença real entre o que que é o lettering, o que que é a caligrafia e o que que é a tipografia? Eu vou trazer para vocês, vou explicar aqui para vocês, mas eu também vou trazer na prática, porque eu acho que isso é uma forma boa de vocês visualizarem, tá?
Então, começando pelo lettering, pessoal. Quando a gente fala em lettering, a gente está falando sobre letras que são desenhadas, onde cada letra ali é considerada quase como se fosse uma ilustração mesmo. Você desenha ela, estiliza de uma maneira onde ela não está sendo escrita, ela está sendo realmente, literalmente desenhada. São letras que são um pouco mais personalizadas, às vezes você pega palavras e estiliza elas, né? Palavras, frases, enfim. É essa construção desenhada dessa composição. Quando a gente está falando de caligrafia, a gente está falando de letras que são escritas à mão. Então, e a caligrafia, né? Quando a gente fala de caligrafia bem no tradicional da coisa, a gente está falando de uma técnica que é um pouco mais regrada, tem algumas regras de construção das letras. Mas, basicamente, a diferença entre esses dois estilos, que muitas vezes são os que se confundem, porque eles são muito próximos, é que o lettering é a letra desenhada e a caligrafia é a letra escrita, tá? E por terceiro aqui, o que é a tipografia, né, que também é uma forma de criação ali de letras, mas aqui ela é um pouco mais voltada para a criação de famílias de fontes. Então, quem é da área do design aí vai ter um pouco mais de familiaridade com isso. A tipografia envolve essa criação dos tipos de famílias de fontes, que são letras que a gente usa ali em materiais impressos ou digitais mesmo, as fontes do nosso computador, por exemplo, são tipografias, tá bom? Então, basicamente, essas são as grandes diferenças entre esses três termos, tá? E por que eu gosto de trazer essa contextualização? Por que é interessante a gente... por que é importante, né, a gente saber, não digo nem interessante, mas por que é importante a gente saber a diferença entre esses termos, né? Principalmente quando a gente quer aprender, né, pessoal, a gente precisa entender o que exatamente a gente está aprendendo, né? As pessoas confundir muito. Às vezes está fazendo uma técnica ali porque está usando uma brush, né? Uma ferramenta brush, às vezes pensa que é um lettering por conta da ferramenta. E não necessariamente, pessoal. Se você está escrevendo a tal letra, por mais que você esteja usando uma brush pen, você está fazendo uma caligrafia. Então, é importante entender essa diferença, porque para você saber quando você vai usar uma técnica, quando você vai usar outra, a forma de você aprender e você ter ferramentas diferentes no teu trabalho vai te ajudar. Quanto mais ferramentas você souber, quanto mais estilos você souber, mais rico vai ficar o teu repertório, maior é o teu portfólio e você entender essa diferença, você vai saber em qual momento utilizar, qual técnica é melhor para a finalidade daquilo que você quer criar, tá? Então, basicamente, você entender essa diferença e você aprender estilos diferentes são coisas que são muito importantes. E o primeiro passo para você aprender é você saber quando você está fazendo uma caligrafia e quando você está fazendo um lettering, por exemplo, tá bom? Então, eu acho que esse é o principal, acho, ponto, né? Por que é importante você aprender isso. E um erro que é muito comum a gente cometer também quando a gente está aprendendo é a gente acabar misturando coisas técnicas que são mais da parte da caligrafia, a gente misturar isso com o lettering e vice-versa. Então, é importante a gente saber aonde utilizar o tipo de escrita que você está fazendo e quais são as regras de cada uma dessas técnicas, tá bom? Então, isso também é uma coisa bem importante. O que eu quero mostrar para vocês, eu acho que quando a gente vê isso no papel ali, fica um pouco mais claro, né?
Pode ser que, mesmo eu explicando aqui, pode ser que você ainda não consiga entender tão claramente qual que é essa diferença. E isso é bem comum, tá, pessoal? Eu também, no meu início ali, tinha dificuldades de entender e às vezes até entendia quando eu estava fazendo, quando eu estava praticando, mas eu não sabia muito bem explicar. E com o tempo isso foi ficando mais claro. Então, por isso que volta e meia eu trago essa explicação aqui. Mas eu acho que a hora que eu mostrar aqui no papel vai ficar um pouco mais tranquilo de absorver, tá bom? Então, galera, vou passar aqui para a nossa parte prática para mostrar para vocês melhor sobre essas diferenças aí. Deixa só eu trocar aqui a minha câmera para vocês conseguirem enxergar a minha mesa. Beleza. Então eu vou começar aqui, galera, eu vou escrever uma palavra, tá? Eu tô usando uma brush, mas eu vou fazer a técnica escrita. Então, quando a gente tá, que nem eu trouxe anteriormente, quando a gente tá escrevendo, a gente tá fazendo caligrafia, tá? Então, vamos lá. Eu não sei se todo mundo é familiarizado, mas a caligrafia ela tem, como eu falei, tem algumas regrinhas, né? E uma das principais que eu já adianto aqui para vocês é quando a gente está fazendo um traço para baixo, ele é um traço mais grosso, e quando a gente está fazendo um traço para cima, ele é um traço mais fino. Eu vou trazer melhor essa explicação para vocês em outra aula da jornada, mas eu já vou adiantar isso aqui um pouquinho. Fazer aqui um enjoy aí pra gente começar a nossa semana, principalmente a nossa semana aí do aquecimento. Ó, então como eu falei, né? Traço para baixo, ele é um traço mais grosso, traço para cima, ele é um traço fino. Vou trazer essas explicações mais técnicas para vocês ao longo do tempo. Hoje é importante a gente saber diferenciar aqui, como eu falei, né? Quando a gente está fazendo uma caligrafia, quando a gente está fazendo um lettering, tá? Então aqui eu escrevi essa palavra, tá? A técnica que eu utilizei para criar essa palavra foi uma escrita. Então, caligrafia, tá? Agora, uma coisa que a gente utiliza muito, se alguém já trabalha aí com as letras e tal, é a partir da base caligráfica, a gente começar a modificar as nossas letras e as nossas formas. Eu queria, né, não cheguei num resultado que me agradou, eu quero modificar um pouco mais, quero trabalhar outros elementos. E aí eu vou começar a estilizar as minhas letras. E a partir daqui eu tô fazendo lettering, porque eu vou desenhar as formas das minhas letras. Eu não vou mais escrever elas, tá? Então eu vou começar a modificar aqui a minha palavra. Eu queria trabalhar aqui esse elemento um pouco maior, um pouco mais largo, por exemplo, né? Quero fazer um contraste aqui nessa ponta dessa letra. Então aqui eu já estou fazendo lettering, porque eu estou desenhando as minhas formas. Eu não estou mais escrevendo essa letra, tá? E essa é a principal diferença aí. Se vocês entenderem isso, meu objetivo de hoje já tá cumprido, beleza? Então vamos lá. Eu quero aumentar um pouco esse contraste aqui, deixar essa letra maior. Deixar ela mais gordinha aqui. E aí, esse tipo de estudo
É muito legal, tá, pessoal? Tô usando aqui, esqueci de comentar, tô usando um papel manteiga aqui, né? Que ele te permite enxergar de uma maneira mais fácil ali aquilo que você tá utilizando. Então, a caligrafia, ela é muito legal para ela te dar a base ali, né? O que que acontece? Você aprendendo, você sabendo a base, a estrutura das letras, por que que esse traço ele tem que ser um traço largo? Por que que esse traço tem que ser um traço fino? Qual é o contraste correto? Quando você aprende a escrever as letras, a caligrafia, no caso, é a base que te dá esse conhecimento, tá? Fazer modificar um pouquinho esse J aqui, deixar ele mais fluido. Aqui embaixo eu acho que dá para trabalhar também um outro elemento aqui, ó. Vou fazer ele solto da letra ali. Eu fiz ele juntinho aqui quando eu estava escrevendo, mas eu vou modificar ele um pouquinho aqui. Então, isso aqui que eu estou fazendo é o lettering, esse desenho. Estou desenhando outros elementos diferentes daquele que estava ali na minha escrita, né? Mas você saber a base da tua letra, qual é o traço que tem que ser mais largo, qual é o traço que tem que ser mais fino, por que disso, né? Esses traços, essa construção, nada mais é do que da própria ferramenta que você utiliza, né? Que vem da base da caligrafia. Caligrafia é de onde veio a nossa escrita, né? De onde as letras surgiram. Então, por isso que é legal você saber essa construção, tá? Que aí, por mais que você esteja desenhando a tua letra, você sabe qual é a hora de... qual é a estrutura que os teus traços vão seguir, né? Eu não vou fazer hoje aqui muito detalhado, porque a gente vai ter uma aula que eu vou explicar o porquê que a caligrafia ajuda a evoluir o teu lettering, tá? Então, eu vou deixar esse trabalho mais finalizado ali para essa próxima aula. Hoje eu quero só que vocês entendam isso daqui que eu tô fazendo e quando que é a caligrafia e quando que é o lettering, beleza? A tipografia, depois eu vou mostrar para vocês um livro aqui que eu tenho, e aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro também, mas a tipografia, ela já não é algo tão... Não é que ela não seja manual, mas o objetivo dela é um pouco mais o digital e um pouco mais para quem, por exemplo, é designer, desenha fontes, né? Então, é um outro campo ali, né? Ó. Então, aqui eu modifiquei um pouco aquela primeira palavra que eu tinha feito ali. Desenhando as letras, né? Então, fazendo o lettering, beleza? Eu tenho trazido aqui para vocês também o estilo brush, né? Mas para quem me segue, me acompanha aqui no perfil, sabe que a gente começou com a Black Leather, né? Era o estilo que a gente mais trabalhava aqui. E com a Black Leather não é diferente, pessoal. Com as letras góticas ali, não é diferente isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Também existe, né, a caligrafia gótica e você também pode desenhar essas formas a partir da base ali da tua escrita, tá? Eu vou mostrar para vocês isso também aqui no... Só terminar esse contorno aqui. Ó, então aí eu modifiquei um pouco aquela
primeira palavra que eu tinha escrito ali, tá? Utilizando o desenho das letras. Beleza? Vou fazer aqui também com a Paralel para vocês verem aí na prática. Deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, no caso das letras, das nossas letras góticas, né? Eu vou pegar aqui. Vou fazer uma letra R aqui para vocês. Então aqui, vamos lá. Eu vou, nesse primeiro momento, escrever uma letra com a Paralel, tá? Uma letra gótica aqui. Então, se eu tô escrevendo, eu tô fazendo caligrafia, beleza? Vou fazer um detalhezinho aqui. Então, aqui, essa letra R que eu acabei de fazer foi utilizando a técnica de caligrafia. Eu escrevi ela, tá? E nada impede que eu também possa pegar essa minha letra e querer trabalhar com ela elementos diferentes ali, né? Quero fazer ela mais trabalhada, quero mudar um pouco os contrastes, quero mudar um pouco o formato dela. E quando eu começo a fazer isso, a moldar, modificar o formato dela, eu tô desenhando, né? Já não tô mais escrevendo a minha letra. Mas aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Quando eu sei como é a construção da minha letra, eu sei por que aqui, nessa partezinha superior, eu preciso deixar um contraste menor. Eu quero aumentar o contraste, mas eu sei que eu posso, aonde eu posso fazer isso, né? Qual é a parte da minha letra que permite, e de uma maneira que eu não estou desconstruindo a minha letra e perdendo a referência de que letra que ela é. Porque o que é ruim nesse caso, às vezes a gente acaba, quando a gente não sabe usar a estrutura correta da letra, às vezes a gente descaracteriza ela, a gente perde a referência e ela fica errada. Então, ó, tecnicamente, a caligrafia, você não tem, depois que você aprende a escrever as suas letras, você não tem mais dúvida de como que ela é. Às vezes você quer só, né, você acaba copiando alfabetos e as letras, e aí você não sabe construir do zero, por exemplo. Você não sabe a hora que você quer estilizar, você não sabe aonde que você pode mexer ou o que você não pode mexer, né? Então, por isso que a base da escrita te dá esse conhecimento. E depois que você aprende a escrever uma letra, que nem a gente estava usando a Paralel ali, depois que você aprende, você consegue fazer qualquer estilo de letra, qualquer alfabeto, um pouco de... Claro, você tem o tempo de prática, o tempo que você precisa, né, aprender ali. Ó, então, aqui você também pode depois trabalhar outros elementos, né, deixar a tua letra mais, a tua composição mais enfeitada, você pode modificar os contrastes, deixar eles maiores, menores. Mas tudo isso veio de uma base, de uma construção que você fez a partir de uma letra.
que foi uma letra escrita. Mas enfim, não vou, não vou defender muito, eu só vou explicar para vocês essa diferença, então, de quando a gente faz um lettering e de quando a gente faz uma caligrafia. Tá bom? Espero que aqui mais na prática aí tenha ficado claro para vocês. Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Espero que mais na prática ali, olhando realmente no papel, vocês tenham conseguido entender de fato. Ah, eu acabei esquecendo, peraí, eu vou voltar aqui só mais um pouquinho. Acabei esquecendo, falei que eu ia mostrar para vocês um livro de falar da tipografia, né? Esse é um livro bem famoso, acho que eu já mostrei ele aqui no perfil uma vez. Pensar com Tipos, da Ellen Lupton. Ela é uma designer uma tipógrafa, uma designer super famosa. E fala muito sobre tipografia, ela é muito fera, assim. Mas o que eu queria mostrar? Então, a tipografia é quando a gente está realmente construindo famílias de fontes, tá? E ela também é cheia de regras, cheia de questões quando você vai construir uma fonte. Por exemplo, as letras, elas se assemelham às estruturas. Primeiro que quando você vai tá fazendo tipografia, você vai fazer uma família de fonte, você não está escrevendo uma letra ou uma palavra, você pensa no alfabeto inteiro, né? E esse alfabeto inteiro, ele tem uma construção que uma letra está relacionada à outra. Então, tem vários detalhes, ele é uma construção extremamente técnica, por mais que a gente tenha vários tipos de fontes diferentes, né? Por mais que seja, por exemplo, uma fonte completamente irregular, ela possui regras na hora de construir uma letra em relação a outra, tá? Então, quando a gente está falando sobre tipografia, a gente está falando sobre esse tipo de criação com letras, tá bom? Só para trazer um pouquinho mais, já que eu falei bastante sobre o lettering e a caligrafia, não falei tanto sobre a tipografia. Mas espero aí que o meu objetivo tenha sido atingido, que vocês tenham conseguido entender minimamente aí, né? E com o tempo, que nem eu falei, às vezes a gente entende, na hora que a gente enxerga ali, fica claro, mas às vezes a gente não consegue verbalizar ou explicar. Mas com o tempo vocês vão entendendo, essas diferenças vão ficando um pouco mais claras, tá bom, galera? Então esse foi a nossa aula de hoje ali, o nosso programa de hoje, nosso aquecimento, foi só a primeira, tá? Vamos ter aí mais a semana inteira. E a próxima, então, todos os dias eu vou trazer conteúdos que vão servir de aquecimento para a nossa tão esperada jornada, que vai ser dos dias 11 ao dia 17 de novembro, tá, galera? Então, para quem não se inscreveu, o link tá na bio, é só acessar ali, fazer a tua inscrição, que a gente está preparando um conteúdo bem massa, e nessa jornada a gente vai, como eu falei para vocês, vamos trazer, eu quero mostrar para você o caminho ali para você usar as tuas letras, né? Você transformar as tuas letras em peças criativas. Como que você faz isso, né? Primeiro, como que você começa e qual é o caminho para você chegar até lá, tá bom? Então, isso a gente vai ver na nossa jornada. O horário vai ser as aulas vão ser liberadas a partir das 8 da manhã. Eu vou trazer mais detalhes. Essas aulas da jornada são aulas que eu deixo disponível durante o período ali dessa uma semana. Então, dá para assistir, a gente libera às 8 da manhã, mas você vai poder assistir ao longo do dia. Mas para isso precisa se inscrever, porque a gente só libera o link para os inscritos, tá bom? Galera, espero que vocês tenham curtido e amanhã tô de volta aí com mais uma live. Amanhã a gente vai falar especificamente da caligrafia moderna. Eu quero trazer para vocês a contextualização, explicar um pouco melhor e eu quero mostrar algumas oportunidades. Beleza? Valeu, obrigada pela companhia e uma boa noite aí para vocês. Até amanhã, galera. Beijo!